Eu vou pedir para deixarem as luzes assim como estão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Eu e Daniel ainda estamos nos conhecendo um pouco mais e aprendendo a trabalhar juntos, porque se nós já tivéssemos nos conhecido melhor, hoje era um daqueles dias assim que eu ia dizer para ele, vai levando aí, vai firme, continua ministrando, trazendo canções e palavras aos nossos corações, a vontade de ficar ali em culto a Deus, de tal maneira que o que eu tenho para lhes trazer hoje é algo muito simples. Eu quero ler um texto, fazer um aviso e um convite. Só isso. Um texto, um aviso e um convite. O texto que eu quero ler é este que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Deixa assim os meus irmãos jovens, com seus olhos competentes, capazes de ler no escuro ou ouvir no escuro, está na bênção. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Hein? Eu falei Mateus? Pois eu queria dizer João. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, página 1093. João, capítulo 20, a partir do versículo 19, a página é a página 1093, 1093. Vocês estão conseguindo ver ainda que no escuro, na penumbra aí não dá para ver nada, né, Odemir? Nada, né? Então, se você não consegue ler, escuta, meu irmão. Escuta, por favor. Está pronto para ouvir? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado
os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Agora, vamos orar. Senhor Deus, há diante de nós um desafio hercúleo, imenso. Desafio não para as nossas mãos ou braços, não para os nossos pés ou para o nosso corpo. Um desafio que também não é para a nossa mente, de compreensão, de discernimento, de entendimento, capacidade para esquadrinhar informações, de pensar analítica e sinteticamente, nada disso. Há aqui esse desafio imenso, diante do qual todos nós nos colocamos na noite de hoje, e para este desafio eu clamo a tua misericórdia, para a honra e glória daquele que ressuscitou, Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu lhes disse, não é propriamente uma mensagem. Lemos um texto, eu tenho um convite para fazer a vocês, eu tenho um aviso, na verdade, e depois um convite. O aviso é o seguinte: nesta quarta-feira, nós começaremos uma série de mensagens com o tema ansiedade, medo e depressão. Serão 3 quartas-feiras. Em cada quarta-feira eu abordarei um destes temas, nesta ordem: ansiedade, medo e depressão. E eu gostaria de convidar vocês para estarem presentes, para convidarem outras pessoas, para disponibilizarem seus carros para ir buscar as pessoas que estão acamadas, abatidas, que estão enclausuradas em seus próprios quartos, que estão confinadas em suas camas. Com amor e misericórdia, eu queria animá-los a irem até essas pessoas e trazê-las aqui, começando nesta próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui nesta casa simples, que chamamos de Labri, o abrigo. O aviso é este: são 3 quartas-feiras, começando às 20 horas, ansiedade, medo e depressão. O convite é este: para que você venha e para que você traga pessoas amigas. Mas eu só gostaria que você viesse e que você trouxesse alguém e que você se disponibilizasse a interceder por esse alguém, se você for uma pessoa cristã. Quantos cristãos nós temos aqui hoje? Levantem uma de suas mãos. Ah, vocês todos são cristãos. Eu estou assustado. Eu não sabia que havia tantos cristãos entre nós. Eu estou realmente impressionado. Parabéns. Vocês são mesmos cristãos? Mesmo cristãos? Deixa eu entender um pouco então. Deixa só para compreender se é isso mesmo, se a gente está falando a mesma língua. Quer dizer que se vocês são cristãos, quer dizer que vocês acreditam que Jesus ressuscitou? É isso que vocês acreditam nisso? Eu estou impressionado. Porque, na verdade, há muitos e bons motivos racionais para não crer na ressurreição. E ainda há mais motivos para não crer na ressurreição de Cristo. Deixa eu dizer alguns deles. Em primeiro lugar, não existe ressurreição.
Vocês já viram alguém ressurreto? Já viram alguém ressuscitado? Vocês já encontraram, já apertaram a mão do cara que teve defunto? Você já encontrou aquele cara que é chefe de obras e que morreu, mas deixou as obras e os caras estão continuando as obras, não estão utilizando o tigre? Aí o dono da casa vai lá e diz para ele: olha, não tem ninguém, não estão utilizando lá. Ele ressuscita e vai na obra e diz: o que vocês estão fazendo com a minha obra aqui? Vocês não estão utilizando os tubos de conexão tigre? Vocês já encontraram esse cara, não? Que ressuscitou, que estava morto e ressuscitou? Vocês já encontraram alguém que ressuscitou? E por que vocês estão dizendo que acreditam que Jesus ressuscitou? Por que disseram isso a você? Parece que no caminho do Evangelho existem pessoas que realmente se converteram, mas há um outro grande número de pessoas que está no caminho, meio sem saber porquê, seguindo o fluxo, está todo mundo andando por aqui. É muito estranho. Eu não sou islâmico porque eu nasci no Brasil. Não dá para ser islâmico morando em Recife. Eu não sou budista porque eu não nasci no Japão. Não dá para ficar girando aquelas estruturas ali. E eu sou brasileiro, nordestino, nasci no Recife, sou cristão. Mas vocês acreditam que Jesus ressuscitou? Apesar de nunca terem visto uma pessoa ressurreta, apesar de nunca terem encontrado alguém que ressuscitou, vocês acreditam que esse ressuscitou. Mas o segundo desafio ainda é maior. Porque a Bíblia fala de algumas pessoas que ressuscitaram e morreram depois. Mas vocês acreditam que um homem ressuscitou e nunca mais morreu? Ressuscitou há 2000 anos atrás e continua vivo. É isso mesmo que vocês acreditam? Que ele ressuscitou e que continua vivo e que passaram-se os seus 90 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Tem um cara que tem quase 2000 anos, é isso que você está dizendo, ou mais de 2000 anos, ele ressuscitou e continua vivo. É isso que você acredita? Sim, porque quando eu perguntei se você é cristão, você logo levantou a mão e disse: eu sou cristão. Mas para ser cristão, você tem que acreditar que ele ressuscitou. E tem que acreditar que não somente ele ressuscitou, tem que acreditar que ele está vivo. Que ele ressuscitou e não morreu. Que ele ressuscitou e não caducou. Que ele ressuscitou e continua vivo. Agora vocês estão achando que é um desafio grande demais? Pois deixa eu dizer outra coisa a você. Quando eu perguntei a você se você é cristão, você disse: eu sou cristão. Então, para ser cristão, você precisa acreditar que este homem ressuscitou, que este homem ressuscitou e que continua vivo, que esse homem que ressuscitou e continua vivo é a encarnação do Deus eterno. É nisso que você acredita? Que ele que ressuscitou, que está vivo, é a plenitude da natureza de Deus feita homem, num ser que conversa, que vai, que volta, que senta, que se levanta, que entra e que sai. É nisso que cremos quando dizemos que somos cristãos. Mas a base para crer nisso tudo não pode ser porque eu ouvi dizer, porque eu li, porque eu soube, porque eu assisti TV, porque eu fui em Nova Jerusalém e vi ele ressuscitando. Nada disso é fundamento, nada disso é base. O texto que lemos mostra Jesus se anunciando aos discípulos, e eles creram porque o viram. Mas um homem chamado Tomé, um entre os 12, um entre os mais próximos, porque não o viu, não creu, e Tomé tem razão. É muito difícil acreditar nisso.
E Tomé, com sinceridade de coração, diz: se eu não o vir, não crerei. Se eu não tocar nas chagas de suas mãos, eu não crerei. Se eu não tocar do seu lado, onde a lança o transpassou, eu não crerei. Isso é a sinceridade de Tomé. Mas vocês dizem que sem ter visto, creem. Tendo ouvido, creram. Meus irmãos, a ressurreição, como nos ensinou São Paulo, é um elemento essencial da fé cristã. E eu quero apresentar rapidamente 3 razões pelas quais a ressurreição é um elemento essencial da fé cristã. Primeiro, porque Jesus disse que ressuscitaria. Se ele não ressuscitou, ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, nada do que ele disse e ensinou merece nossa confiança e credibilidade. Vocês lembram que ele disse a Pedro e aos discípulos que importava que ele fosse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e dos fariseus, fosse humilhado, morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Ele previu que isso aconteceria, ele anunciou isso aos seus discípulos. E se isso não aconteceu, se ele não ressuscitou, se ele está morto, se os discípulos somente erraram o túmulo, se de algum modo alguém subtraiu o corpo e ele não ressuscitou, então ele é um mentiroso e tudo quanto ele viveu e ensinou deve ser posto em xeque, porque a gente não tem certeza se ele mentiu só aquela vez. Mas se ele ressuscitou, então ele falou a verdade. Em segundo lugar, nós devemos crer na ressurreição, porque sem a ressurreição, Jesus é apenas um bom moço. Está entendendo? Mais ou menos como aquele bom moço do Padre Zezinho, daquela música que eu gosto tanto. Vocês lembram daquela música do Padre Zezinho? Eu acho tão bonitinha. Ele diz assim: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. O seu nome era Jesus de Nazaré. É um bom moço, eu acho tão simpático esse moço, que a música do Padre Zezinho comenta. É lindo esse rapaz, mas é só um lindo jovem, cheio de ideais, cheio com um coração retumbante de amor, que foi amando, perdoando, vivendo de modo maravilhoso naquelas ruas e praias da Galileia, pelas pedregosas ruas de Jerusalém, mas foi só isso. Um bom rapaz. Mas se ele ressuscitou, se de fato ele fez o que disse que faria, se ele foi o primeiro a vencer a morte para sempre, se ele é a essência e a encarnação de Deus, então Jesus não é apenas um bom moço pelas ruas da Galileia, ele é o meu Senhor e ele vive, ele está aqui como ele disse que estaria. Se eu creio que ele ressuscitou, se eu creio que em ressuscitando ele jamais morreu, se eu creio que que ressuscitou e que jamais morreu é a encarnação de Deus, por que que eu não vivo como se ele vivo estivesse? Se eu tenho fé suficiente para crer tudo nisso, em tudo isso, porque me falta fé para sentir ele segurando a minha mão, para sentir ele me abraçando e me consolando. Por que que me falta fé para acreditar que amanhã de manhã ele caminhará comigo na direção das lutas da minha vida? Que nos instantes capitais da minha história eu não estarei sozinho. Se eu digo a vocês que eu acredito que uma pessoa morreu e ressuscitou para viver eternamente, e esse que ressuscitou para viver eternamente é o Filho de Deus, seria sacrifício demais acreditar que este
se faz presente na minha vida. Por que é tão difícil? Por que todos nós que levantamos a mão dizendo, eu sou cristão, no dia a dia se sente desamparado, no dia a dia se sente abandonado, no dia a dia se sente perdido? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Mas a terceira e última razão para acreditar que Ele ressuscitou, e para falar a verdade a vocês, essa para mim, irmão de Tomé como sou, é a única que vale. Eu creio que Jesus ressuscitou porque eu tenho estado com Ele. Ao longo de todos esses meus anos de vida, eu tenho estado com Ele. Eu já coloquei os meus dedos em suas feridas. Eu já senti o cheiro da sua presença e o seu abraço. Eu já senti a sua mão afarfalhando meus cabelos e me chamando de meu amigo. Eu não seguraria a onda de estar nesta vida há 30 anos se eu não tivesse encontrado com Ele pessoalmente. Ontem, Hélio, eu preguei lá em São Martim. Um grupo de senhoras muito simples, num evento preparado por Gersinho, irmão de Clóvis, aquela rapaziada que a gente conhece tão bem. E eu comecei a minha fala dizendo que há 30 anos eu conheço aquele bairro. Porque há 30 anos atrás eu caminhei em suas ruas, distribuí folhetos, bati de porta em porta, falando do nome de Jesus e convidando pessoas a entregarem as suas vidas a Ele. Há 30 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, nós estávamos ali visitando aquelas casas. Então, São Martim é um bairro que me é tão próximo e é tão próprio. Quando a igreja presbiteriana de São Martim se reunia numa garagem, que devia ter o quê? 3x2, no máximo 5 metros de comprimento por 2. Eu me lembro que quando a gente tinha um quartinho lá atrás, onde a mocidade se reunia, Marcão, e nesse quarto, nesse local que era a reunião da mocidade da igreja, havia 2 bancos emprestados de uma igreja a outra. E metade da mocidade sentava num banco, a outra metade sentava no outro banco e os joelhos se tocavam. De tão estreitinho que era o quarto, onde a mocidade se reunia, cabia só esses 2 bancos e quem pregava se espremia entre um banco e outro. Os joelhos praticamente se tocavam, de tão apertado que era o lugar. Há 30 anos, eu tenho dito às pessoas para jogarem as suas vidas nas mãos de Jesus. Há 30 anos eu tenho convidado as pessoas a confiarem no seu amor e no seu poder, na sua fidelidade, na sua misericórdia. Há 30 anos eu tenho dito às pessoas que os seus pecados estão perdoados, porque Ele carregou todas as nossas feridas na cruz do Calvário. Há 30 anos eu tenho visto pessoas partirem e tenho dito aos seus familiares que devem descansar os seus corações, porque Jesus está vivo e abraçou e acolheu essas pessoas nos céus. Há 30 anos eu venho dizendo às pessoas que podem de fato crer que tudo quanto lhes é necessário, o Senhor proverá, porque Ele prometeu cuidar de nós
todos os dias, até a consumação dos séculos. Há 30 anos eu venho dizendo isso às pessoas, e a única razão para eu continuar fazendo isso é porque eu encontro com Ele. Porque eu tenho visto, porque eu tenho ouvido, e porque um dia e todo dia de minha boca sai esse brado de temor, gritado, gemido por Tomé, e que aqui está escrito nestes termos: Senhor meu e Deus meu. Versículo 27, e logo disse Jesus a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao ouvir estas palavras, Tomé meio que gritou, meio que gemeu, meio que grunhiu esta expressão: Senhor meu e Deus meu. Sim, Ele é nosso Senhor e o nosso Deus. E Ele não está morto, mas ressuscitou. Desculpa, eu falei tudo isso, eu quero voltar ao meu aviso do início. É que quarta-feira vai ter aqui um culto sobre o tema ansiedade. Eu já falei isso a vocês? Ansiedade, medo e depressão. Mas Ele está vivo. E Ele pode abençoar vidas. E por que você não se mexe? E por que você não procura as pessoas? E por que você não vai a elas? E por que você não as traz? E por que você não ora por elas? E por que você, em nome daquele que está vivo, não profetiza sobre elas a cura? Por quê? É que quarta-feira, aqui, vai ter um culto em que a gente vai falar sobre ansiedade, medo e depressão. E a gente está precisando de cristãos. Tem algum cristão aqui? Só para eu saber, tem algum cristão? Levanta a mão. Agora ficou umas dúvidas agora. Depois disso tudo, eu fiquei meio assim, meio para lá, meio para cá. Se você ergueu a sua mão, é porque você acredita que Jesus ressuscitou. Que Ele ressuscitou e que continua vivo. Que este que ressuscitou e continua vivo é o Filho de Deus. E Ele está chamando por você. No texto que lemos, aquele que ressuscitou disse assim aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós outros. Jesus havia sido enviado para dizer ao mundo que Deus ama as pessoas. Jesus foi enviado para trazer cura aos enfermos, libertação aos cativos, caminho aos perdidos. Foi por isso que o Pai o enviou. E agora Ele está nos enviando. E Ele não está nos enviando para cadeira de balanço, para ficarmos, oh glória, obrigado Senhor porque Tu és bom. Não. Ele está nos enviando como Ele mesmo foi enviado, para proclamar que o reino de Deus está próximo, para, no nome dEle, curar os enfermos e libertar os cativos de espíritos imundos e opressores. Eu fui enviado para isso. Você foi enviado para isso. Eu creio que Ele está vivo. Você crê que Ele está vivo. Eu vou. E você?
Vamos ficar de pé? Meus irmãos, coisa que mais me impressiona hoje na minha vida, no que eu posso observar em terceiros, mas sobretudo o que eu posso observar em mim mesmo, é como a nossa esfera de interesses é reduzida. Como a gente se preocupa com poucas pessoas. Quinta-feira nós fizemos uma vigília aqui, a vigília do lava-pés, na noite em que Jesus instituiu a Eucaristia, naquela noite de Páscoa, e o lava-pés. E aí eu lembrei aos irmãos que estavam aqui na vigília, que naquele dia em que Jesus lavou os pés aos discípulos, ele disse: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu o sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis vós lavar os pés uns dos outros. Foi isso que Jesus disse. Logo, sendo assim, cada um daqueles 12 tinham 11 pés para lavar. Eles deveriam, naquele cenário, pelo menos, lavar os pés dos outros 11. E aí eu pensei com os irmãos que estavam aqui, e se eu pedisse a vocês para pegar um papel e uma caneta e colocar o nome de 11 pessoas, de quem você se dispõe a cuidar, de quem você se dispõe a alimentar com a palavra da esperança, de quem você se dispõe a orar e a caminhar junto. 11 pessoas de quem você pode lavar os pés. Agora, nessas 11 pessoas, nem pode estar sua mulher, nem seu esposo, nem seus filhos. Porque para cuidar da mulher e cuidar dos filhos, qualquer canalha faz isso. É ou não é? Qualquer canalha cuida da esposa, do esposo, dos filhos, da mãe, Não, isso é óbvio. Eu estou falando de 11 outras pessoas. E aí começou o desespero, não é verdade? A gente começou no aqui, 11, 11. Aí começa aquele, epa, peraí, mas eu vou lembrar, peraí. Não faça barra não, que eu estou lembrando. 11 pessoas. Você tem 11 pessoas de quem você cuida? Ou você está mais ou menos naquela? Não, eu cuido dos meus filhos e eu peço a Deus que eles se arrumem logo para eu não ter que continuar lavando os pés dele o resto da vida. Eu quero ver, chego naquele momento em que eu tenho somente meus pés para lavar e já é muito. Cada vez a gente está interessado menos noutras pessoas e o nosso amor não consegue sequer alcançar os da nossa casa, que dirá os de fora de nossas portas. E a gente ainda se diz cristão. Sou eu mesmo, valeu comigo. Amar como Jesus amou, cuidar como Ele cuidou. Eu não sei se eu avisei a vocês, mas quarta-feira, eu já disse isso, quarta-feira aqui em Labri, vai ter um culto, eu vou falar sobre ansiedade, medo e depressão. É quarta-feira, eu já tinha avisado isso, não é? É quarta-feira aqui. Posso contar com você? Posso contar com você? Você tem no seu coração amor para cuidar de alguém, para trazer alguém? Porque se eu não estou muito enganado, vocês acreditam que Jesus ressuscitou, não é isso? Vocês acreditam que Ele ressuscitou e está vivo, não é isso? Vocês acreditam que Ele ressuscitou, está vivo e que é Deus, é isso? Por que vocês não acreditam que Ele pode transformar a vida das pessoas por quem vocês orarem? Porque o poder não está em você,
está naquele que vive, no nome daquele que vive. Palha, os apóstolos chegaram estupefatos com o relatório para Jesus. Mestre, em teu nome, os paralíticos andam, os espíritos imundos fogem, em teu nome. Eles faziam aquilo no nome de Jesus. 2000 anos se passaram, o nome é o mesmo. Jesus é o mesmo. Não sede incrédulos, mas crentes. Disse Jesus a Tomé: porque vistes, crestes. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quarta-feira agora vai ter esse culto. Não esqueça não. O Senhor Deus tem piedade de nós. Nosso discurso é maravilhoso, Senhor. Todo certinho, arrumadinho. Nossa profissão de fé, nossa confissão de fé é ortodoxa e absolutamente compatível com a tradição da igreja. Mas eu peço a Ti misericórdia, porque há muitos irmãos aqui que precisam sentir o cheiro do Teu Filho. Há muitos irmãos dídimos como eu, que precisam sentir a carne ainda úmida pelos cravos que perfuraram as mãos do Teu Filho. Ó Espírito Santo de Deus, concede a todos nós uma experiência pessoal contigo, um encontro real contigo, Senhor, para que a nossa relação com Jesus não seja uma relação alicerçada nas tradições, nas falas e testemunhos alheios, mas que não tem qualquer conexão com vivência. Senhor, concede a meus irmãos essa encurralada em que eu me encontro agora. Porque só mentindo eu posso negar a ressurreição de Teu Filho. Só tomado de covardia e medo, eu posso negar o que os meus olhos viram. E com o Espírito eu discerni com absoluta clareza. Por isso, cuida e te compadece de nós, em nome do que vive. Amém. Podem se assentar. E não esqueçam, quarta-feira às 20 horas, aqui.